conhecido como, às vezes, é quente por aqui, né? E graças a Deus, não só pelo calor da temperatura e do clima, mas pelo calor espiritual que existe dentro desse lugar. Amém? Quantos sentem a presença do Espírito aqui? Glória a Deus por isso. Quero agradecer essas palavras de carinho do Sival, sempre nos recebendo com carinho, com alegria. Eu digo que a verdade daquilo que ele falou é recíproca. Sival e eu que são amigos do coração, tem outros dois bons amigos aqui do coração também. Pessoas que a gente está andando já faz algum tempo, né? Eu não vou falar quanto tempo que eu conheço esses 4 aqui não, porque vão ficar meio complicado, mas já mais de 15 anos, irmãos. Mais de 15, já para lá um pouquinho só, mas Deus é bom. Que bom que você veio, que bom que os que estavam de manhã voltaram, e aqueles que não voltaram, espero que estejam aproveitando bem, né, aquilo que foi ministrado pela manhã. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Quantos aqui querem ouvir mais da palavra de Deus? Eu tenho uma palavra pastoral. Eu sei que é o pastor Sival, que é o pastor aqui da igreja, mas Deus tem nos dado, a minha Regina, uma característica que foi mudando a partir dos anos, e a gente vai ficando mais velho, né? Esse ano eu vou completar 50 anos, Sival. A coisa está ficando, vou ser cinquentenário já, né? E as coisas vão mudando na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso espírito e na nossa visão. E Deus tem nos dado algumas palavras que elas diferenciam aquilo que a gente, não aquilo que a gente sempre pregou, mas a tônica com a qual nós temos vivido o nosso próprio ministério. Nós vamos trazer uma palavra pastoral para apacentar o teu coração, para tranquilizar o teu coração, para motivar o teu coração, para aquecer o teu coração. Eu, se eu fosse você, já estava dando glória a Deus e dando aleluia, porque eu creio nestas coisas. Eu creio em mensagem profética, eu creio nas profecias, eu creio nas revelações, eu creio no mover do Espírito Santo, mas eu creio num Deus que também nos dá palavras pastorais, para que a gente possa ir junto a águas tranquilas por amor do seu nome, e também nos levar a pastos verdejantes, para que a gente possa ser alimentado no Senhor. Quantos querem isso? Diga glória a Deus. Então, se você tem uma Bíblia aí com você, seja no seu celular, seja no seu iPad, no seu aparelho eletrônico, ou uma Bíblia física mesmo, abra no livro lá de 2 Crônicas, no capítulo de número 26. O texto que nós vamos usar fala de um rei, na época da divisão do reino do norte e do sul, e ele foi um rei do reino do sul, de Judá, do reinado de Judá. Esse reinado teve por volta de 20 reis. Todos esses reis tiveram assim histórias interessantíssimas, e eu escolhi hoje uma palavra que tem falado ao meu coração já há alguns dias, do rei Uzias, que reinou, prosperou, Deus usou, Deus falou muito com ele, e Deus fez coisa tremenda. Então eu queria pedir que você me emprestasse a sua atenção. Eu não vou me demorar, mas creio que essa palavra vai falar com todos nós, amém? Quem achou 2 Crônicas 26, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei 2 Crônicas, mas não falei o capítulo, né? 26. Falei 26? Então tá. Capítulo 26, 2 Crônicas. Eu vou ler não todo o capítulo, mas alguns versos que eu acho interessante e importante. Depois a gente volta dentro dos contextos aqui. Vamos à leitura. 2 Crônicas 26, a partir do verso 1. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez, preste atenção nesse versículo que é interessante, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai.
porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Será que a gente pode repetir esse verso? Repitam após mim. Diga assim comigo: Deus o fez prosperar. Deus o fez prosperar. No dia em que ele buscou ao Senhor. No dia em que ele buscou. Vamos melhorar? Diga assim comigo: nos dias em que buscou o Senhor. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus o Quantos fez querem prosperar aqui? A Bíblia está dizendo: se a gente buscar, a gente vai prosperar. Se a gente buscar a face do Senhor, Ele vai se manifestar a nós. E diz mais: porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate e o muro de Jabné e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Agora vá comigo no verso de número 15. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem em torre e nos campos, para atirarem flechas em grandes pedras. Voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado e até que se tornou forte. Amém? Verso 16: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão, a sua mão, para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra saiu-lhe à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso nas suas testas, e apressadamente lhe lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o tinha ferido. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, a leitura da tua palavra, ela constrange o nosso coração, ela fala a nossa alma, e ela atinge, Senhor amado, coisas do nosso interior, nas quais nós precisamos, todos nós, ser ministrados. Eu quero pedir que a tua graça e a tua misericórdia sejam abundantes na ministração da tua palavra. Ajuda-nos, ministra-nos. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, olhe para o teu irmão e diga assim para ele: Deus quer falar com você na palavra. Deus quer falar com você na palavra. Esse texto tem falado ao meu coração já há algum tempo. Eu tenho pensado nele, e eu tenho meditado nele, eu tenho falado sobre ele. Esse texto ele é interessante de vários pontos de vista, mas o ponto de vista que eu quero colocar aqui é sobre cuidados que a gente precisa ter na nossa caminhada de fé e na nossa vida cristã. Quando você olha a história e a ascensão das conquistas do rei Uzias, você vai encontrar coisas extraordinárias. Primeiro, ele começou a reinar numa idade no mínimo interessante. Por que no mínimo interessante?
Porque um garoto de 16 anos, se a gente for pensar o que ele faz hoje em dia, ele estuda, ele está interessado em coisas do seu dia a dia. É diferente de um pai de família que está casado, cada um está preocupado com uma coisa. Ele é um adolescente que chega e, por conta da morte de seu pai, tem que assumir uma responsabilidade. A Bíblia é interessante que ela vai colocar um detalhe quando ele começou a reinar, por quanto tempo ele reinou, e aí a gente faz a conta. Aos 16 anos e com 55 anos de reinado, ele foi até os 71 anos. E a Bíblia vai falando que enquanto ele vai reinando, ele vai sendo também instruído. Tem um homem chamado Zacarias, treinado. A Bíblia está dizendo que ele era um homem sábio nas visões de Deus. Um homem que sabia instruir o garoto, moço, o jovem Uzias para tomar as decisões certas. Não era alguém que foi jogado lá para reinar, era alguém que tinha um mentor, alguém que tinha um ajudador espiritual, um profeta, alguém que nas suas decisões tinha a quem buscar conselho. Então a Bíblia vai falando sobre a ascensão dele, como ele foi crescendo, como ele foi desenvolvendo o seu governo e como é que foi que ele reinou. E a Bíblia fala do verso de número 6 até o verso de número 15, toda a estrutura do seu governo, que é interessante a gente dar uma olhada. Se você colocar os seus olhos no verso 6 e 7, olha aí na Bíblia, deixa ela aberta para você ver, a gente vai ver que esse moço, juntamente com toda a equipe, todas as pessoas que estavam do lado dele, ele ganhou guerras muito importantes, principalmente contra um povo inimigo do povo de Deus há muitas décadas e séculos. Ele ganhou guerras contra os filisteus. O verso 6 diz assim: porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gade, o muro de Jabiné e o muro de Asdod, e ele ficou cidades em Asdod e entre os filisteus. Veja o que ele está fazendo. Ele está ganhando guerras importantes para o seu governo, para a sua nação, contra o inimigo. Ele está calando o inimigo. É uma pessoa que está fazendo um bem, apesar de parecer que guerra é ruim. Politicamente, nesse momento aqui, é algo bom. Ganhou guerras significativas. A outra coisa que a gente vai ver é que ele construiu obras também importantes. Olha o verso 8 e 9. Obras importantes para a infraestrutura do país. E os amonitas deram presentes a Uzias, verso 8, e seu renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Verso 9, também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta de esquina, a porta do vale, e os ângulos as fortificou. O que ele fez? Ele começou a construir obras em toda a cidade, em todos os lugares aonde ele chegava com o seu governo. E isso é importante para a nação. Uma outra coisa interessante que ele fez é que em verso 10, você vai ver aí, que ele era amigo da agricultura. Ele desenvolveu plantações. Olha o que diz o verso 10. E também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, importantíssimo, água no deserto, e água que era importante para a sobrevivência do povo, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha a visão deste homem. Ele começou a ver as necessidades e trabalhar para suprir as necessidades do povo, das pessoas, e isso era de importância fundamental. Ele proveu plantações de muitas espécies, e isso trouxe desenvolvimento para a nação. A Bíblia vai falar também que ele levantou um poderoso exército para proteger a nação. Olha o verso 11. Olha o verso 11, e a partir do verso 11, melhor dizendo, tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maassés, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei.
Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era 2.600, só de chefes, só de líderes. E aí diz: e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Amados, mais de 300.000 homens valentes guerreiros, pelo menos 5 vezes mais a população de Cosmópolis. Imagine isso: 300.000 pessoas, 300.000 homens com força de guerra para proteger a nação. Quem fez isso? Quem promoveu isso? Uzias. Alguém que começou com 16 anos, alguém mentoreado por um homem de Deus, alguém que está trabalhando vida fora do seu reinado, o seu ministério, a sua liderança crescendo, e ele foi verdadeiramente ajudado. A Bíblia tem um detalhe que eu gosto muito. Olha o verso 15. No final do verso 15, você vai encontrar aí aquilo que eu dei ênfase na minha leitura. Na última parte do verso diz assim: e voou a sua fama para muito longe. Ele ficou tão famoso que ele já não era famoso só ali, em todas as nações vizinhas. As pessoas começaram a falar: você viu o que está acontecendo lá em Judá? Você viu o que está acontecendo através da vida de Uzias? Você viu como é que ele desenvolveu a cidade? Você viu quantos guerreiros agora ele tem? Você viu o que está acontecendo lá? A fama dele correu. E a Bíblia tem um detalhe que eu gosto muito. A Bíblia diz assim: que ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Eu quero declarar em nome de Jesus que isso vai acontecer conosco também. Nós vamos ser, por Deus ajudado, maravilhosamente, que Deus vai nos tornar um povo forte, corajoso, abençoado, não para sermos famosos, mas que a nossa fama corra, voe, e as pessoas digam: aquele povo é o povo de Deus, aquele povo está do lado do Senhor, Deus está fazendo uma grande obra na vida daquele povo. Quantos desejam isso para a sua vida? Quantos desejam isso para Cosmópolis? Quantos desejam isso para Shalom? Eu quero declarar que isso já está acontecendo. Nós precisamos desejar sermos maravilhosamente ajudados. Mas por que a Bíblia está dizendo tudo isso de positivo, de edificante, de abençoador? Porque a Bíblia está dizendo que nos dias que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias em que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. No dia que nós buscarmos o Senhor, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo de novo, Deus nos fará prosperar. Há um compromisso de Deus através da sua palavra. Todo o povo, todas as pessoas, todo homem, toda mulher que se dá em buscar o Senhor, Deus se manifesta para essa pessoa, Deus se manifesta para esta igreja, Deus se manifesta para aquele que busca ao Senhor. Deus nunca deixará alguém que o busca sem resposta. Deus nunca deixará órfão uma pessoa que entrega o seu caminho ao Senhor, que confia nele e saiba, Deus tudo fará. Amém. Agora, alguma coisa aconteceu com esse homem. A Bíblia vai falando de coisas tremendas e maravilhosas até o verso 15. Só que a história começa a mudar a partir do verso 16. Olha o que diz a Bíblia: mas havendo-se já fortificado. Ou seja, olhem para mim, a Bíblia está dizendo que quando ele chegou no auge, quando ele teve a sua obra como que completa, a Bíblia está nos trazendo um detalhe que ele está fortificado, tudo resolvido, algo aconteceu. E a Bíblia vai dizer que exaltando-se o seu coração, a Bíblia vai falar que assim
assim, quando começa essa exaltação, ela vai acontecer no coração dele até que ele se corrompe. E por que a Bíblia tem esse detalhe? Por que a Bíblia exalta os dias? Por que a Bíblia fala que ele cresceu, a sua fama correu, mas num dado momento, de uma hora para outra, a Bíblia diz assim: olha, ele está fortificado, mas em um momento na vida dele exaltou o coração dele até se corromper. É um cara que estava buscando a Deus e Deus o fazendo prosperar, está dando tudo certo, mas alguma coisa aconteceu. Algo aconteceu no coração dele. O rei Uzias quis fazer algo, escute-me, ele quis fazer algo que não lhe foi autorizado a fazer. Ele quis trabalhar numa área que, mesmo sendo rei, não lhe era permitido. E deixa eu lhe dizer, quando a Bíblia está dizendo exaltou-se o seu coração até se corromper, se a gente fazer uma leitura muito superficial, a gente não vai entender direito o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte: olha, ele se exaltou um dia, foi andando, foi trabalhando, mas no outro dia ele se exaltou também, e ele foi trabalhando, e aí o coração dele foi se contaminando, o coração dele foi abrindo brechas, o coração dele foi se exaltando aos pouquinhos, até que chegou um momento em que ele se corrompeu, onde não havia mais volta, onde talvez era tarde demais. E aqui a gente precisa começar a pensar como alguém começa tão bem e termina tão mal. Como é que pode alguém começar tão bem, com a aprovação de Deus, e terminar tão mal? Como é que pode um homem que tem herança familiar, que a Bíblia está dizendo que ele tinha um pai, a Bíblia fala assim, olha, que ele tinha um pai, no verso 2, este que ficou a Elate, restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. O verso de número 16 diz, e fez rei em lugar de Amazias seu pai, e ele andou nos caminhos do seu pai. Como é que alguém com, desculpe minha palavra, pedigree espiritual, herança espiritual, faz tudo certinho, começa bem, anda bem, mas no final faz tudo errado, termina mal? Sabe o que a Bíblia está querendo nos dizer? A Bíblia está querendo nos dizer que nós precisamos aprender a terminar bem. E eu quero declarar que você pode até ter começado mal, mas você vai terminar bem em nome de Jesus. Ah, meu amado irmão, a gente precisa entender o que Paulo falou aos Gálatas no capítulo 3 e verso 3, porque esta é uma coisa que acontece com toda pessoa, pode, melhor dizendo, acontecer com qualquer pessoa. Muita gente pode começar bem e na trajetória, na caminhada, acontecer alguma coisa e se desviar. E Paulo ele vai exortar os Gálatas dizendo a seguinte coisa: olha, ó Gálatas insensatos, o que aconteceu com vocês? Que tendo começado no Espírito, agora estão indo para a carne. Melhor lhes fora ter começado na carne e terminado no Espírito. Sabe o que é lamentável? O lamentável é quando alguém começa no Espírito e termina na carne. Em nome do Senhor Jesus Cristo, isso não vai acontecer com você. Isso não pode acontecer com você. E a gente precisa entender quais são os cuidados que a gente precisa ter na nossa caminhada. Quais são as lições que a história do rei Uzias nos ensina. O que a gente pode aprender a partir do fracasso do fim do rei Uzias. O que a gente aprende do fracasso dele no fim da vida? A primeira lição: a gente precisa aprender a monitorar as motivações do nosso coração. Repita comigo: monitorar as motivações do nosso coração. Você consegue ler o que está no teu coração?
A Bíblia diz no Provérbios capítulo 4, verso 23, um texto que a Regina usa muito, eu gosto muito, até o e-mail dela é baseado nesse versículo: sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. A Bíblia está nos dizendo também que o nosso coração ele é enganoso. A Bíblia está dizendo que Deus quer trocar o nosso coração de pedra e nos colocar um coração de carne, sensível. A Bíblia vai falar muita coisa sobre coração, sobre alma. E o que a gente percebe na vida do rei Uzias é que ele não tomou cuidado com o seu coração. Cresceu tanto, prosperou tanto, deu tudo tão certo, mas aquilo confundiu o coração dele, e ele achou que podia tudo e ele não podia. Isso acontece com muitas pessoas e pode acontecer com qualquer um de nós, achar que nós estamos acima do bem e do mal, achar que a gente pode falar qualquer coisa, que a gente pode dizer qualquer coisa, fazer qualquer coisa, e a gente não pode. Existe um princípio dentro das Escrituras. Eu preciso te fazer uma pergunta: para onde o teu coração está te levando? Para que direção o teu coração está te levando? Porque nós temos vontades, sensações, sentimentos, e essas sensações, essas vontades, esses sentimentos, ela precisa passar pelo filtro do Espírito Santo de Deus. O coração de Uzias estava indo bem, mas ficou arrogante. O coração de Uzias estava indo maravilhosamente ajudado, mas se tornou orgulhoso. Será que a gente é capaz de olhar para dentro de nós mesmos e falar: não, peraí, isso que você está sentindo, Lázaro, não é uma coisa boa, não é uma coisa edificante, seja em qual área for. Amados, nós precisamos aprender a monitorar os desejos do nosso coração, as sensações do nosso coração. Uzias foi roubado no coração dele, era um coração voltado para fazer a vontade do Pai, mas a Bíblia diz que ele se fortificou tanto e algo aconteceu. Em nome de Jesus, eu quero pastorear a tua alma nesta noite para te dizer: não deixe o teu coração roubar as bênçãos que Deus tem preparado para a tua vida. Deus quer começar, Deus quer terminar uma obra poderosa na tua vida, em nome de Jesus. Não permita que o teu coração se contamine. Não permita que entre coisas no teu coração. Ah, pastor, mas não tem jeito. É verdade, tem hora que não tem jeito mesmo. No teu coração pode estar agasalhado coisas e você tem que discernir, você tem que monitorar, você tem que fazer um plantão de vigia dentro do teu coração, porque senão ele pode te levar para um caminho de morte. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no fim não é o melhor. Monitore os sentimentos do seu coração. Quantos estão me entendendo aqui? Coloque a mão no teu irmão aí, toque ele e diga assim: irmão, cuide do teu coração, cuide do teu coração, cuidado que está no teu coração. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. A gente aprende que mesmo dando tudo certo, a gente precisa cuidar do nosso coração. Guarde o teu coração, guarde o teu coração, guarde o teu coração do que dizem, guarde o teu coração dos sentimentos da tua alma, guarde o teu coração das coisas espirituais. A Bíblia diz que Maria, mãe de Cristo, ela ouvia falar a respeito da profecia de que seria o Messias, e a Bíblia diz que ela tudo guardava no seu coração. Ela guardava lá dentro, ela ficava sabendo assim: olha, o Messias vai morrer, o Messias vai ser crucificado, vai acontecer isso. Ela guardava no seu coração, e ela via a trajetória do seu Filho, chamado Jesus Cristo, Salvador do mundo, e ela também nos ensina a guardar o coração. Toque mais uma vez o teu irmão e diga assim: guarde o teu coração, guarde o teu coração. A segunda lição que a gente aprende aqui a partir desse fracasso de Uzias, uma lição importante na nossa caminhada, é o que ele praticou, é importante nós aprendermos.
Nunca queira a unção que Deus colocou sobre a vida do outro. Nunca queira andar no propósito que Deus colocou para a vida do outro. O que está acontecendo aqui com Uzias? Ele chegou no templo. Não era proibido o rei entrar no templo, só que ele não podia fazer no templo qualquer coisa. Estava estabelecido pelos céus, pelo Senhor, que somente faria aquele trabalho de queimar incenso os sacerdotes. E havia já isso estabelecido, e o rei sabia disso. Todo mundo sabia disso. Todos sabiam disso. Era um tempo onde que o rei entrou no templo, e aí ele pegou o incenso e ia queimar incenso. Quando o sacerdote e os sacerdotes viram isso, quiseram impedi-lo, falando a ele: olha, você não pode fazer isso, não compete, não é trabalho seu, é trabalho sacerdotal. E a Bíblia vai dizer que ele ficou profundamente com raiva. Quando a Bíblia fala indignou-se, no original é enraiveceu-se, ficou irado. A Bíblia vai falar que ele ficou irado, e ele ficou tão irado que ele se voltou contra o sacerdote e contra os outros 80 sacerdotes. Quando ele fez isso, ele quis usurpar, quis praticar algo que Deus não chamou para praticar. O que a gente precisa aprender? Que existe uma unção sobre a vida de cada um. Nós não precisamos ter inveja um dos outros. Nós precisamos sim incentivar uns aos outros. Quando a gente vê que um tem um dom bom, maravilhoso, que Deus está usando, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus vai usar um irmão, uma irmã, a igreja e as pessoas para a edificação dos santos, e esta pessoa vai ser usada para a glória do nome do Senhor. Ah, meu irmão, se você vê alguém sendo usado por Deus, glorifique a Deus, porque vai chegar a sua vez, Deus vai te usar também, e vai usar o dom que Ele deu para a sua vida. A Bíblia diz que Paulo falou assim: olha, todos são profetas, todos são apóstolos, de maneira nenhuma, porque Deus dá dons e distribui conforme o Espírito Santo quer. São todos profetas? Não. São todos pastores? Não. São todos ministros do altar de adoração? Não. São todos apóstolos, bispos, líderes? Não. Porque cada um tem um chamado específico, e eu quero dizer que Deus tem um chamado para a tua vida. Deus tem uma unção sobre a tua vida. Está me entendendo aqui? Meu amado, você não é inútil, você não é qualquer um. Deus te chamou das trevas, te trouxe para a maravilhosa luz, porque Deus quer usar a sua vida. Você pode ser usado numa célula, você pode ser usado aqui na igreja, você pode ser usado lá no supermercado, numa fila de banco, onde você estiver, porque a unção de Deus não está aqui no templo, a unção de Deus está dentro da tua vida. O que o rei Uzias fez? Quis fazer o que não lhe foi autorizado a fazer. Quis usurpar uma atividade. E o sacerdote não foi defender o seu ministério, o sacerdote foi defender Uzias, defender o rei, porque havia uma sentença: quem fizesse isso sem autorização. Ei, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Uma é a unção do rei, outra é a unção do sacerdote. Uma é a unção que Deus colocou sobre a sua vida, outra é a unção que Deus colocou na vida do outro. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que acontece em algumas coisas que acontecem em outras igrejas. Só porque a gente não está lá ou não vive naquele ambiente, a gente não pode rotular é de Deus ou não é de Deus. Nós amamos todos os nossos irmãos. Não interessa a placa que tem lá na frente. É claro que tem coisas que a gente olha à luz da palavra, não são boas para seguirmos ou não são boas para praticarmos. Mas se nós seguirmos aquilo que Deus falou e o que está acontecendo aqui, através da experiência de Uzias, que Deus tem uma unção para a minha vida, Deus tem um chamado para a sua vida, e Deus vai usar você do jeito que você é. Olha para o teu irmão e diga assim: do jeitinho que você é. Fala para ele: do jeitinho que você é, Deus vai usar você. Diga assim para ele: Ele não desiste de você. Diga para ele: Ele se importa com você. Diga para o teu irmão: Ele tem uma unção para a tua vida. Ah, meu Deus, aqui está me entendendo aqui? Ele vai usar todo mundo porque Ele é
brigar por cargo, não precisamos brigar por lugar, não precisamos brigar por destaque, porque é Ele que é dono de todas as coisas. O rei foi fazer uma coisa que não precisava fazer, e deixa eu te dizer, era uma coisa simples. O que tem? Pegar o incensário e ficar fazendo fumaça lá no templo, no altar do templo. Era uma coisa simples. Mas quando Deus estabelece um limite, a gente não pode ultrapassar aquele limite. E Deus estabeleceu limites no reino dele. E Ele está te chamando para fazer alguma coisa para Ele. Quantos estão me entendendo? Na unção que Ele colocou sobre a sua vida. Coloca na tua cabeça aqui, deixa eu fazer um negócio. Coloca a mão sobre a tua cabeça e diga assim: sobre a minha vida existe a bênção do Senhor. Diga: não vale encantamento, e Deus tem uma unção para a minha vida. Sobre a minha cabeça existe o óleo fresco da unção. Diga assim: eu recebo no nome de Jesus. E dá um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Isso é uma verdade espiritual. Aleluia. Em terceiro lugar, não menos importante para a gente orar, terceiro lugar e último, que é muito importante, que é um intervalo, que é importante a gente aprender aqui. Esteja aberto para corrigir erros. Esteja aberto para corrigir equívocos. Esteja aberto para mudar algumas rotas na tua vida. É importante você entender o que está acontecendo aqui. O sacerdote, diz a palavra do Senhor, que o sacerdote entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete com queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso bom para a honra tua da parte do Senhor Deus. Notem, preste atenção, olhem para mim. O sacerdote chegou para o rei e disse: sai daqui agora, para que não aconteça coisa pior. Foi uma exortação, foi uma alerta. Só que a Bíblia diz que Uzias reagiu. A Bíblia diz que ele ouviu e não gostou. A Bíblia vai dizer que ele ouviu, reagiu, resistiu e se indignou. Ficou com tanta raiva que ele tinha incensário na mão, e aí então a mão do Senhor pesou. Mas note o intervalo. A exortação foi para que não acontecesse coisa pior. A minha pergunta é: e se ele tivesse obedecido, ele ficaria leproso? Não. Ele teria sofrido a pena de nunca mais. Escute isso, a Bíblia está dizendo que nunca mais. Por causa disso, nunca mais ele entrou na casa do Senhor. Olhe para você ver o que está escrito a partir do verso 20. A Bíblia vai dizer que ele ficou leproso, ficou num lugar separado e nunca mais. Ele entrou na casa do Senhor, e o seu filho fazia o despacho do rei lá no palácio. Por quê, irmãos? Porque ele não corrigiu o erro a tempo. Ele não mudou a rota enquanto tinha tempo. A palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios que aquele que é avisado muitas vezes será quebrado de repente, sem que haja cura. Deus está sempre nos alertando de rotas equivocadas e erradas que a gente toma de vez em quando, e Ele sempre vai nos avisar: por aí não faça isso não. É a voz do Espírito Santo na nossa consciência, é a voz de Deus no nosso coração. E muitas vezes a gente vai perceber que muitas pessoas, inclusive o rei Uzias, ele não estava aberto para corrigir erros, para mudar a rota. Eu quero te dizer algo, e escute isso como algo muito importante para a sua vida: não se demore em corrigir
coisas erradas. Não se demore. Eu tenho uma irmã chamada Marta. Eu tinha uma irmã chamada Marta, criada na igreja. Cantávamos juntos na igreja pequenininho. Não é que eu cantava, eu canto bem. É que a gente ia lá na igreja, eu, ela e Marli. Conhecia os caminhos do Senhor. Mas Marta, ela se desviou. Um tempo voltou, outro tempo saiu, outro tempo voltou. E quando eu me tornei pastor, ela se aproximou um pouco mais do Evangelho. Mas um dia ela se revoltou lá por causa de uma situação, saiu da igreja. E ela foi ao cúmulo de sair do Evangelho e ir para o Espiritismo. E numa viagem, eu sempre avisando, o pai avisando, esse caminho é caminho de morte. E numa viagem para a Bahia, para consultar um pai de santo, o carro dela caiu numa ribanceira, ela quebrou o pescoço e morreu. Não se demore. Pode ser tarde demais. A parábola do rico e de Lázaro vai falar que o rico, quando Lázaro vir aqui, molhar os nossos lábios, nos trazer um pouco de refrigério. E pai Abraão, lá no seio dentro da parábola, olha lá para você ver, vai falar para ele: não tem jeito, quem está aí não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para aí. Aí então, o rico que está lá, ilustrando a pessoa que não está na presença do Senhor, ele está falando: então, por favor, pede para alguém avisar lá para a minha família, que aqui é muito ruim, ele já tem Moisés e os profetas. Orou tarde demais, se arrependeu tarde demais, reconheceu o valor da igreja e do Evangelho tarde demais. Quando Uzias percebeu, a lepra já estava ali saindo na testa. E quando ele estava saindo do templo, diante do sacerdote, a Bíblia vai falar que ele está quase todo leproso já. Que isso nos ensina, meus amados irmãos? Que tem rotas na nossa vida que não pode esperar segunda-feira, que tem que ser hoje à noite que a gente tem que mudar, que tem que ser hoje à noite que a gente tem que se arrepender, que tem que ser hoje à noite que a gente tem que confessar, que tem que ser hoje à noite que a palavra precisa nos confrontar, que tem que ser hoje à noite que a gente precisa falar: Deus me perdoe, Deus me ajude, eu quero mudar isso, e eu quero te garantir pela palavra, se nós fizermos isso, o Senhor vai nos perdoar, o Senhor vai nos receber, o Senhor vai mudar a nossa rota, e nós não vamos ser leprosos coisa nenhuma, nós não vamos sair da presença do Senhor coisa nenhuma, nós continuaremos na presença dEle, vindo à casa do Senhor, e o Senhor vai fazer uma revolução poderosa. Mas a gente não pode demorar, mas a gente precisa corrigir as rotas, é hoje, tem que ser agora, não pode ser depois. E há coisas na nossa vida que a gente não pode deixar para depois. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: você sabe que você não pode deixar para depois. Não pode deixar. Sabe qual a diferença de dois deles? Que a Bíblia conta a história, chamados Davi e Saul, que os dois erraram, os dois falharam, mas um se arrependeu. E a Bíblia vai chamá-lo de um homem segundo o coração de Deus. Esta noite, o rei Uzias nos ensina algumas coisas. Guarde o teu coração. Deixa Deus usar no teu chamado e na tua unção. E não se demore em corrigir alguma coisa errada. Eu quero terminar dizendo que o mais importante não é como você começou. O mais importante é como você vai terminar. E nesta noite, eu quero te convidar a tomar uma decisão. Eu vou terminar bem em nome de Jesus. Você precisa tomar essa decisão. Eu vou terminar bem tudo que eu fizer. Eu vou pegar nas mãos. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 10: tudo que me vier na mão, tudo que vier para tua mão, faça conforme as tuas forças, porque para o lugar onde você vai, não há ciência, não há conhecimento, não há nada. O que tem que ser feito aqui. Tome a decisão de terminar bem.
Mesmo que hoje não esteja indo tudo bem, coloque no teu coração, faça como Daniel, decida firmemente no seu coração não se contaminar com os manjares. Esta noite é uma noite que você e eu precisamos, porque essa palavra é para mim também, que nós precisamos fazer uma reflexão, por isso que ela é pastoral. Nós precisamos das decisões de terminar bem. Se você quer terminar bem, fique de pé no seu lugar e vamos lá.